Ó, falando de obsessão ainda, ó. Cessar a obsessão é o mesmo de afastar o obsessor? Digo isso porque uma vez em um centro vi um médium dizendo que iria afastar o obsessor, mas a obsessão não iria estar resolvida. Essa pergunta é muito legal e é bem interessante porque numa época que a gente vive, onde todo mundo fala que tira o obsessor de todo mundo tem uma técnica que vai resolver a obsessão, é bem interessante porque realmente cessar a obsessão não é o mesmo que você afastar um obsessor. Afastar um obsessor é você fazer um tratamento ali paliativo. Por exemplo, quando você vai num centro, por exemplo, igual foi o caso dessa pessoa aqui, né, que ela foi e ela viu que e o próprio médico falou que não iria afastar a obsessão, né, não ia ser resolvida. Por quê? Porque quando a gente procura esse tipo de tratamento mais duro ali, de desobsessão, ele vai conseguir sim, momentaneamente, se afastar aquele espírito ali, né, através do trabalho que vai ser feito ali no terreiro, no centro, mas para cessar realmente a obsessão, a gente precisa ir na causa da obsessão, né? E a causa da obsessão, ela está justamente vinculada com a atitude comportamental da pessoa, com a personalidade da pessoa, né? Com a brecha e a conexão que a pessoa tem com esse obsessor. Não existe obsessão sem a conexão nossa com o obsessor. Sempre vai ter uma brecha aberta ali que vai conectar a gente àquela obsessão. Então ela precisa entender o porquê que ele está gerando aquela obsessão, por que aquele obsessor está ali acompanhando ela, se é coisa dessa vida, se são coisas de vidas passadas, que aí o buraco fica um pouco mais embaixo, porque aí precisa fazer também um trabalho com o próprio obsessor para terapeutizar o obsessor, para fazer com que ele entenda que aquilo não é bacana e não tentar tirar de forma compulsiva, compulsória, como nós falamos até na outra pergunta, porque isso não vai adiantar. Se o obsessor não quiser, ele não vai sair, ele vai voltar. Então a melhor forma que a gente tem é desconectando, fazendo essa desconexão dessa sintonia que foi criada por algum motivo, seja coisas de vidas passadas, ou seja, inclusive, coisas dessa vida. Se for dessa vida, é muito mais fácil, porque aí a gente pode olhar para a nossa vida e entender por quê. Por exemplo, um viciado, né, que tem alguma pessoa que tem um problema de vício, provavelmente ele vai ter ali um processo obsessivo, então fica mais fácil você tentar ajudar aquela pessoa para curar daquele vício, para desfazer esse nó obsessivo. Mas quando é algo de vidas passadas, ele precisa entender melhor e não vai ser em uma sessão de obsessão que você vai retirar aquela obsessão da pessoa de uma vez só, né? E nem de forma compulsória, na marra, né? Como muitos locais fazem, né? E, de certa forma, não vejo que é assim que funciona. O obsessor, tanto quanto o obsediado, precisam de ajuda, precisam de acolhimento, e não se é através do tiro, porrada e bomba que resolve isso. Até porque a gente está falando de pessoas, né? São pessoas, um está encarnado e o outro está desencarnado. Então a gente não pode lidar o encarnado de uma forma e o desencarnado de outra. São duas pessoas que estão em desequilíbrio e a gente precisa entender o motivo desse desequilíbrio para poder cessar de vez o processo da obsessão, né? Porque se você for na forma abrupta do tiro, porrada de bomba, você está criando um outro problema. Você vai ajudar a pessoa que está encarnada, mas vai continuar não ajudando o obsessor, o desencarnado, que vai continuar com o desequilíbrio dele e, consequentemente, também vai continuar o processo obsessivo. Então, a gente precisa olhar essa questão de obsessão com uma forma muito carinhosa, porque a gente tende a olhar o obsessor como se fosse um monstro, algo diferente de nós, e, na verdade, não é nada disso. Quem não garante que nós já fomos obsessores de muita gente em vidas passadas? Quem não garante que aqui nessa vida nós não obsediamos outras pessoas? Relacionamentos abusivos não seria uma forma de obsessão? Né? Então, tudo isso a gente precisa olhar para a gente poder entender também, porque a gente está lidando com pessoas, né? São pessoas, não são bichos, não são monstros, são pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, é muito dessa forma que funciona. E quem diz que tira obsessor aí em consultório, é mentira, isso não existe, tá? Então, muito cuidado com isso, porque isso é muito sério e requer realmente um trabalho ali de acolhimento das duas partes, da parte daqui e também da parte de lá, tá?